Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida também. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todas as intercessoras, de todos os mantenedores desse ministério e pela vida de nossos familiares, em nome do Senhor Jesus, porque é por causa deles que estamos aqui todos os dias, não só estudando a palavra de Deus, como também profetizando que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. E louvemos ao Senhor por mais uma semana de estudo que nós iremos começar. E hoje nós continuamos aí com o capítulo 23 do livro de Números, do versículo 12 ao 17, em nome do Senhor Jesus, falando sobre Balaque, sobre Balaão e a história deles com Israel, em nome do Senhor Jesus, tirando grandes lições, que sempre no final do estudo eu pergunto, qual a sabedoria para nós hoje? Ainda faça a oração, pedindo por santificação, em nome do Senhor Jesus. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, no versículo 11 do capítulo 23, que estudamos na sexta-feira, nós vimos que Balaque ficou indignado por Balaão ter abençoado o povo de Israel, em vez de ter lançado sobre eles uma maldição, não é? Então, aqui o que vemos no versículo 12, é Balaão respondendo que ele estava sendo cuidadoso para falar apenas as palavras que o Senhor colocasse na boca dele. Aí no versículo 13 nós vemos que Balaque, então, de posse dessa resposta, pediu que Balaão fosse com ele para outro lugar, de onde ele poderia ver apenas uma parte do povo de Israel e assim ele pudesse amaldiçoá-los. Aí veja que o verbo amaldiçoar estava no imperativo, dizem os estudiosos do hebraico, porque estava escrito amaldiçoa-os para mim. Então Balaque realmente aqui estava dando uma ordem para Balaão. Não era um pedido que ele estava fazendo, tá? E ele o levou para o campo de vigia, para o ponto mais alto. Mas veja que algumas traduções dizem que o campo era campo de Zofim, no alto do monte Pisga. E este era um local elevado onde um vigia ficava observando se o exército se aproximava da cidade ou não. E dizem os nossos sábios que Balaão não era um adivinho, assim, tem hora que parece que o espírito de adivinhação não dava a ele poder nenhum, tá? Porque ali ele estava repetindo apenas as palavras de Deus, mas ele não estava conseguindo observar nada que estava acontecendo ali. Porém, Balaque sim. Balaque conseguiu discernir naquele momento que uma fenda romperia contra Israel a partir daquele local. E qual que era essa fenda? Ali naquele local foi o local onde Moisés morreu. Entendeu? Então, assim, ele estava sentindo que alguma coisa iria acontecer ali que iria abalar o povo de Israel. Então, ali no campo de vigia foi construído também 7 altares, simbolizando os altares que foram construídos pelos patriarcas. E ali eles ofereceram também um touro e um carneiro, tentando transparecer que eles eram melhores que Abraão, que ofereceu apenas um carneiro ao Senhor. Ou seja, eles continuaram insistindo nessa história. Olha, nós somos melhores que Abraão. Não tem diferença nenhuma entre eles e nós. Nós somos melhores que os patriarcas. Entendeu? Geralmente o povo que é imoral, indecente, que vive a vida deles do jeito que eles querem, geralmente eles acham que eles são iguaizinhos a nós, que estamos pagando um preço alto na nossa vida, no nosso corpo, para servir ao Senhor. Eles falam, eles têm a fé deles, nós também temos as nossas. Eles não conseguem ver a diferença.
É como um burrinho, um jumentinho, que vai lá beber água todos os dias e não consegue entender que a água dele está contaminada. Ele não consegue. É só mesmo o Espírito Santo de Deus para abrir os olhos. Entendeu, minha irmã? Por isso que não é pelo falar, pelo muito falar. É pelo Espírito do Senhor. É por pregar a palavra de Deus e deixar que o Espírito de Deus faça a obra. Aí veja que no versículo 15, Balaão pediu que Balaque ficasse ali perto das ofertas, ou seja, que ele ficasse perto dos sacrifícios, né, que estavam sendo oferecidos ali para Deus, enquanto ele ia tentar se encontrar com Deus novamente. E aí o Senhor aparece para Balaão e o manda voltar a Balaque a fim de lhe entregar a mensagem. E segundo o comentarista Rashi, Balaão retornou até Balaque como quem tinha um freio na boca igual a um animal. Porque ele, já sabendo que o Senhor disse para ele que ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel, então não faria sentido ele retornar novamente a Balaque. Entendeu? Porém, o Senhor o fez retornar. E o versículo 17 diz que ele veio e achou Balaque ao lado das oferendas juntamente com os nobres de Moabe. Curioso por saber o que Deus tinha dito a ele, tá? E a resposta que Balaão disse para Balaque é o assunto que nós vamos estudar a partir de amanhã, se o Senhor assim nos permitir, tá bom? Mas hoje, qual a sabedoria para nós hoje? Então veja que pelo versículo 12 nós vimos que Balaque, ele quando ouviu a primeira profecia de Balaão, ele então foi lá e pediu que Balaão fosse com ele a outro lugar, embora algumas traduções nos dizem, né, que Balaque pediu insistentemente, ou melhor, rogou ou pediu por favor para que Balaão amaldiçoasse Israel. Rashi fez questão de comentar que o verbo amaldiçoar estava no imperativo. Então, quando um verbo está no imperativo, ele pode estar indicando, sim, uma súplica. Sim, ele pode estar indicando. Mas é mais fácil do que a gente entenda que este verbo está ali para indicar uma ordem. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E pelo contexto, nós vemos que Rashi realmente fez o comentário correto. Porque se nós formos olhar para o versículo 37, nós vemos que Balaque disse para Balaão quando ele chegou: eu mandei te buscar, mandei te chamar, por que você não veio logo? E veja que ele já tinha o hábito de fazer pagamentos para Balaão. E ele ainda tinha prometido pagar muito mais. Então entenda uma coisa, minha irmã e meu irmão. Quem paga sempre manda. Sempre manda. E é por isso que as pessoas que estão no poder, elas carregam com elas sempre uma arrogância, tá? Sempre uma arrogância. E essa arrogância não chega nem a ser uma deficiência do caráter, não, tá? Essa arrogância chega a ser uma arrogância espiritual. É espiritual. Porque elas são tomadas por um espírito de dominação. De dominação. É aqueles que estão no poder, que controlam o poder econômico, que controlam o dinheiro, querendo subjugar, querendo escravizar aqueles que não têm o poder econômico. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Aí você pode dizer: ah, minha irmã, mas em mim eles não mandam. Não mandam? Então como é que você acha que o mundo funciona? Hein, minha irmã? Como que é que você acha que o mundo funciona, hein, meu irmão? Porque o mundo funciona assim, exatamente assim do jeito que eu te falei. Né? Aqueles que representam as autoridades, que são aqueles que, na verdade, possuem o poder econômico, né? Eles estão sempre subjugando, querendo escravizar aqueles que não possuem o poder econômico. E que, de uma certa forma, estão à mercê deles. Entendeu? Balaão, mesmo sendo um feiticeiro poderoso, ele obedecia ordens desse rei de Canaã e de todos aqueles reis ali. Ele só não obedeceu essa ordem de amaldiçoar o povo de Israel porque ele estava debaixo de uma ordem superior, que era a ordem do Deus de Israel. E nós vemos que é o único Deus verdadeiro que existe. Mas tirando isso, nós vemos que ele estava igual a vaquinha de presépio ali. Balaque falava: vai ali, ele ia. Volta aqui, vão subir ali, ele ia subir. Entendeu?
Entenda que quando você se sente financeiramente nas mãos de alguém, você você mesmo acaba se permitindo ser escravizado. Quantas mulheres aí que estão sendo escravizadas por aqueles que elas chamam de marido, porque na verdade se o homem maltrata a mulher, ele não está sendo marido segundo o padrão do Senhor. Mas por quê? Porque financeiramente ela é escravizada por ele. Ela não tem como sobreviver longe dele. Isso é a realidade. Isso é a realidade da maioria das mulheres que a gente vê por aí, minha irmã. A maioria das crianças, dos jovens, dos adolescentes, sendo escravizados por pessoas que contêm o poder econômico. E essas pessoas que contêm o poder econômico, eles sabem que eles têm poder para escravizar o outro. E por isso eles abusam disso. Porque eles não têm o Senhor. Quando eles têm o Senhor, eles usam o dinheiro para poder resgatar essas pessoas das trevas. Mas quando eles não têm o Senhor, eles usam mais ainda o dinheiro para mergulhar essas pessoas nas trevas. Por isso Jesus nos advertiu sobre Mamon, o Deus do dinheiro. Eu costumo dizer que aquele que dá o pão, no fundo quer te dominar. E que o povo está tão carente, tão necessitado. Quando eu falo povo, é o povo em geral. Não é só aqui na nossa nação. Que ele aceita esse pão. E ele não quer nem saber quem é que está dando o pão. Se é Deus ou se é o diabo. Porque ele quer é ser assistenciado. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Isso é uma frase que eu falei conversando com Jesus, olhando as reportagens, olhando um documentário que eu estava vendo. Falei, olha lá, Jesus, o povo está tão necessitado que eles não importam quem é que está dando o pão. Se é Deus ou se é o diabo, eles querem ser assistenciados. E com isso eles vão sendo cada vez mais escravizados por esse sistema que está no mundo, que serve ao Deus do dinheiro. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então entenda que é só quando nós estamos fora desse Deus do dinheiro, que é Mamon, quando nós realmente estamos servindo, estamos sendo guiados pelo Deus único, que é o Deus de Abraão, Isaque e Israel, que enviou Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, é que nós temos forças para sair do sistema desse mundo, para romper com o sistema desse mundo, que é governado pelo Deus do dinheiro, tá? Que escraviza aquele que não tem, mas que na verdade no fundo é apaixonado por tudo que esse mundo tem. Porque se você não for apaixonado por tudo que esse mundo tem, você não vai, nada nesse mundo vai te dominar, nada nesse mundo vai encantar os seus olhos, nada. Você vai falar, eu não estou à venda. Porque o que tem aqui nesse mundo não vai poder me comprar. Eu já fui comprado, resgatado pelo sangue precioso de Jesus. Não foi sangue de qualquer um, de bode, de carneiro, nem o sangue de touro, é o sangue de Jesus, o precioso sangue dele, do Filho de Deus, aquele que veio nesse mundo e não pecou. Poderia ter pecado, mas não pecou, para dar exemplo para mim e para você, de que nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a Ele, somente a Ele. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Balaão era escravizado pelos reis de Canaã, mas porque ele amava o dinheiro que eles tinham. Ele cobiçava o dinheiro. Por isso que teve uma hora que ele falou, nem se Balaque me der todo o ouro e toda a prata que ele tiver na casa dele. Era aquele o desejo dele. Ele cobiçava aquele ouro e aquela prata. Agora nós não. Nós servimos a um Deus que é o dono do ouro e o dono da prata. Mas que Ele nos dá na medida que Ele acha que nós merecemos e que nós precisamos. Porque o que nós precisamos realmente para nos manter de pé, Ele é fiel e Ele não vai deixar nos faltar. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então você precisa abrir os seus olhos, ter discernimento, entender como que funciona as coisas desse mundo e parar de ser encantado com as coisas desse mundo.
parar de ser encantado com essas pessoas que têm dinheiro, que estão viajando, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo. Para! Se isso está te incomodando, nem veja. Nem veja. Porque essas pessoas são pessoas fúteis demais. O dia que a vida delas for pedida, o que elas vão responder? Ah, Jesus, eu conheci o mundo inteiro. Ah, Jesus, eu fui para tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não estou falando de gente que tira férias, não, para descansar, não. Porque doce é, né, o sono do trabalhador. Não estou dizendo sobre isso, não. Eu estou dizendo pessoas que ficam ostentando por aí. Uma vida de luxo, uma vida de riqueza. Para de se encantar com essas coisas do mundo. Porque quem é do mundo vai perecer nesse mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Entendeu? Mas nós não somos desse mundo, minha irmã. Nós não somos. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, meu Pai querido. Eu te louvo pela minha vida, pela vida das intercessoras desse ministério, pela vida de todos os mantenedores, pela vida de todos esses que estão nos seguindo em nome do Senhor Jesus. Te louvo por essa semana que se inicia, Pai. Mais uma semana de estudo, onde o Senhor vai nos dando cada vez mais entendimento, conhecimento da Tua palavra. Eu te louvo, Pai querido. E te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cada vez mais nos dê discernimento do que é realmente servir ao Senhor e o que é estar servindo a Mamon. Do que é servir ao Senhor e o que é estar servindo ao Deus do dinheiro. Porque nós fomos chamados, Pai, resgatados. Nós temos uma dívida enorme com o Senhor, que enviou o seu único filho para nos resgatar das trevas. Nós temos uma dívida que nós não podemos pagar contigo, Pai, mas que foi paga pelo sangue de Jesus, pelo sangue precioso de Jesus. E é somente a Ti, meu Deus querido, é somente a Ti que nós queremos adorar, servir, amar, nos dedicar. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, tira de nós tudo aquilo que não Te agrada. Tenha misericórdia de nós, da nossa casa, da nossa família, desde o mais velho até a criancinha de peito, desde o mais velho até aquele que está sendo gerado no ventre. Que verdadeiramente nós possamos ser essa família do Salmo 128, uma família que Te agrada, uma família que Te teme. Que verdadeiramente nós venhamos frutificar na medida que Te agrada. Que verdadeiramente nós possamos viver para o Teu louvor, Pai. Que verdadeiramente nós possamos andar aqui nessa terra como amigos de Jesus. Como amigos de Jesus. Jesus chamou todos os discípulos de amigos. Todos. E disse que nenhum deles se perderam, exceto aquele que já estava ali mesmo, já preparado com o coração cheio de maldade, que era Judas. Pai, tira toda maldade em nome do Senhor Jesus, por meio do Teu Espírito que é santo, toda maldade do nosso coração, toda má inclinação para o mal, toda má índole, em nome do Senhor Jesus. Aonde estiver uma pessoa clamando comigo, Pai, nos santifica, nos ajuda, que venhamos cada vez mais ser avivados. A Tua palavra fala, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E cada vez que essa palavra for ouvida dentro dos lares, entrar dentro de um lar, que esse lar seja santificado, Pai. Por meio da Tua palavra que está entrando ali, que os Teus anjos estejam entrando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e tirando de dentro da nossa casa, varrendo, expulsando todos os demônios que estiverem ali dentro para tentar roubar a nossa paz, para tentar roubar a nossa comunhão, para nossas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Nos santifique em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe. Que todas as fortalezas das trevas que tentar se levantar contra nós, contra a nossa santificação, contra a santificação da nossa família, contra a salvação da nossa família, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Porque como Josué, eu declaro como igreja, não somente por mim, mas por todos os meus irmãos, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Não importa se esse mundo jaz no maligno, mas nós serviremos ao Senhor e nós não vamos cansar
cansar de profetizar, cansar de acreditar, de confiar, de ter essa fé em nome do Senhor Jesus. As mães não vão cansar de clamar pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas suas filhas, Pai, pelos seus esposos. As esposas não vão cansar de clamar pelos seus esposos. Nós não vamos cansar de clamar pelos nossos irmãos, pelas mulheres da nossa família. Não vamos cansar, porque nós queremos, Pai, que a nossa família, toda ela, seja transformada na família do Salmo 128. Nenhuma gota ficará para o Egito. Nenhuma gota. É o que nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Abençoe a minha vida, abençoe a vida das intercessoras desse ministério, abençoe a vida de todos os mantenedores, abençoe todos que chegaram até esse ministério, Pai, com bênção de prosperidade, de paz, de alegria, de cura, em nome do Senhor Jesus, para que possamos, Senhor, ser dizimistas fiéis, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários, e para que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.